Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aí do outro lado da tela. Hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês. Eu vim aqui para contar um pouco da minha história e por que eu realmente acredito em tudo o que eu estou falando no vídeo. Como que a educação física aconteceu na minha vida, eu acredito também que pode acontecer igualmente na vida de vocês. Sem demora, roda a vinheta. Então, gente, a minha história começa uns anos atrás, quando eu ainda era um estudante de Direito. Sim, eu fiz a faculdade de Direito, eu só não consegui terminá-la. Na época do ensino médio, eu nunca fui um estudante, então realmente estudava bastante, né? Eu era muito folgado, então assim, eu não me dedicava nada aos estudos. Então eu não consegui passar numa universidade pública. Tentei a particular, consegui. Eu entrei pro Direito, só que o dinheiro apertou e eu não consegui nem sequer chegar no meio da faculdade. Eu tive que parar antes do quarto semestre. Daí então, uma tentativa de voltar para a faculdade e continuar os meus estudos, eu fui estudando para concurso. Eu cheguei a estudar aí uns 2 anos sem parar para concurso público, né? Fiquei estudando por 2 anos ininterruptos e realmente não consegui passar em nada, nem mesmo uma boa classificação em nenhum lugar. E olha que realmente dessa vez eu estava estudando porque eu queria muito entrar para poder voltar para a faculdade. E depois desses 2 anos estudando, a minha vida pessoal também estava assim uma bagunça que só. Eu estava com depressão, eu estava passando por problemas pessoais, estava com problemas em casa, eu tinha problemas amorosos porque eu sempre tive uma dificuldade ali em arrumar uma pessoa decente para tentar ter um relacionamento sério, e eu não era lá muito exigente, mas eu sempre tive esse problema, então eu sempre era muito solitário. Eu estava sem emprego, então também não tinha dinheiro, eu estava achando que esse tempo que eu passei estudando para concurso tinha sido completamente uma perda de tempo, porque eu não tinha conseguido passar em nada, eu estava só dando despesa também para os meus pais, eu estava me sentindo realmente como se eu fosse um encosto, como se eu fosse alguma coisa ruim. Eu realmente vi que eu estava no fundo do poço e eu não conseguia enxergar uma forma de sair daquele lugar. Eu estava preso ali e eu não conseguia ver saída alguma. Então, nesse meio tempo, os meus pais, eles acabaram arrumando uma lanchonete dentro de uma academia. Eles realmente alugaram o lugar, pegaram ali pra gente fazer essa lanchonete funcionar. Trabalhávamos nessa lanchonete, todo mundo lá da minha casa, né? Os meus pais, os meus irmãos, e a gente ficava ali se revezando nos horários. Como eu realmente não tinha nada para fazer, porque eu já tinha até desistido dos meus estudos para o concurso, eu ficava a maior parte do tempo lá na lanchonete. Para não dizer que eu realmente ficava sem nada para fazer lá, eu aproveitava que a gente podia treinar na academia por conta da lanchonete e eu fazia musculação. E eu fazia todos os dias, pelo menos eu treinava, né, fazia musculação lá. Só que realmente era só isso. Eu não fazia mais nada, não tinha mais vontade de fazer nada. Eu mal tinha vontade de fazer a musculação. Eu me forçava aí, eu sabia que fazia algum bem, mas na época eu não tinha os conhecimentos, por exemplo, que eu tenho hoje. Inclusive eu não tinha nem noção de musculação, de nada, mas eu sabia que fazia bem e que se eu não fizesse alguma coisa por mim, eu realmente, né, ia só afundar cada vez mais. Nessa academia, bem como em várias outras academias, tem aula de fit dance e a sala de aula ela ficava bem de frente para a lanchonete, assim. Então, diversas vezes quando eu tinha aquela aula, eu não tinha nenhum cliente para eu atender, no caso, eu ficava observando aquelas pessoas dançarem lá. Eu sempre tive vontade de aprender a dançar, mas eu tinha um preconceito na minha cabeça, uma coisa besta. Geralmente muitas pessoas têm, né, que é como se fosse uma trava mental. A gente julga muito essas aulas coletivas de academia, ou então alguma coisa de dança, porque a gente acha que como só tem mulher, né, aquilo é coisa de mulherzinha, aquele negócio ali eu não vou querer fazer. Igual eu já falei em alguns vídeos aqui no canal, que tem pessoas que possuem essa trava mental, eu também tinha. Eu via aquela aula, às vezes eu sentia vontade de fazer, mas eu nunca conseguia fazer por conta dessa trava e porque eu não tinha vontade, né, como eu falei pra vocês, eu estava com depressão. Então eu não tinha vontade de fazer nada, incluindo essa aula, apesar de ver e achar uma coisa legal. Então, uma colega minha da musculação, que também frequentava essa aula, ela acabou me fazendo um convite, ela me chamou para ir lá e fazer uma aula experimental. Depois de algum tempo desse convite que ela fez, ela acabou que me puxou para dentro da sala de aula, né, e eu fiz uma aula experimental. E eu vou falar uma coisa para vocês. Essa aula, esse momento, e não chegou a nem ser uma aula inteira, eu acho que eu só fiz da metade da aula pro final. Essa minha primeira vez, eu tinha esquecido de
tudo. Eu tinha esquecido de todos os meus problemas. Eu simplesmente estava ali, estava vivendo aquele momento, eu estava sentindo aquela energia, aquelas pessoas. E todo mundo foi muito acolhedor comigo também, isso foi muito importante. Mas naquele momento, eu simplesmente esqueci. Minha cabeça não pensou mais na depressão, não pensou nos problemas, não pensou que eu não tinha mais curso, que eu não estava conseguindo fazer mais concurso, todas essas coisas. Eu simplesmente ali experimentei o que o exercício físico pode proporcionar para as pessoas. Mas na época eu também não sabia disso, eu simplesmente senti aquilo e me apaixonei pela modalidade. Então comecei a fazer as aulas, eu fui melhorando, né, a minha dança um pouco, as minhas coreografias, as pessoas foram gostando de mim cada vez mais, e aí eu comecei a pensar como que isso fez tão bem para mim, né? Eu achava naquela época que eu poderia fazer isso pelas outras pessoas também. E eu comecei a me perguntar como que eu poderia dar essa aula, mas na minha cabeça eu imaginava que precisava ser formado em educação física. Então eu já fui também indo atrás do curso de educação física em outra universidade. Eu descobri que para ser instrutor de fit dance você não precisa, né, ter o curso de educação física, então eu já me inscrevi no curso da fit dance e de educação física. A primeira vez que eu fiz a minha prova para tentar virar esse instrutor de dança, eu reprovei, porque como eu tinha aquela trava mental, eu não sabia dançar, eu não conseguia dançar direito, então eu não tinha tempo de música e eu não tinha ritmo. Eu sabia as coreografias de cor, mas eu dançava elas completamente fora do tempo e com movimentos muito encurtados, eu não fazia do jeito que tinha que ser feito. Então eu reprovei no primeiro curso, mas eu ganhei uma outra chance e na segunda vez eu consegui passar. E então depois, 4 anos de curso de educação física, aqui estou eu, profissional formado, tenho alunos de personal trainer, eu dou aulas de dança aqui em Brasília, né, em algumas academias. Ponto da minha história é a educação física, para mim realmente e literalmente ela mudou a minha vida. Eu falei aqui também no começo do vídeo que no começo eu era uma pessoa muito solitária que tinha problemas com relacionamento. Depois que eu virei instrutor fit dance, eu conheci o amor da minha vida dentro de uma sala de dança. Então, olha só o que aconteceu comigo. Eu arrumei um emprego, eu arrumei uma namorada, inclusive estamos juntos hoje há 4 anos, desde o início do meu curso de educação física, nós estamos juntos. Entrei para educação física, eu me formei, agora eu também vou fazer um curso de nutrição e já estou fazendo também aí uma pós-graduação. E tudo isso veio de um momento da minha vida, que foi aquele convite daquela menina, que não foi minha namorada, tá? Foi uma colega minha, mas aquela pessoa que me chamou para fazer aquela aula de dança. E aquele momento mudou a minha vida completamente. Na época eu não entendia muito sobre os mecanismos fisiológicos, os tipos de hormônios, a movimentação muscular, o que um exercício aeróbico é capaz de fazer com o seu corpo, o que o exercício é capaz de fazer para melhorar o seu humor, o que o exercício é capaz de fazer para melhorar tudo, em alguns aspectos da sua vida. Eu ia falar tudo, mas na verdade em alguns aspectos. Eu não entendia nada disso. E hoje, quando eu olho para trás, e agora que eu entendo sobre essas coisas, eu vejo como que o exercício realmente mudou a minha vida. Eu já falei para vocês aqui agora como é que foi, não vou ficar aqui me repetindo. Mas foi literalmente, saiu do vinho para a água, né? Eu não vou incentivar vocês também a ficar bebendo vinho. Ah, agora eu entendi! Eu sei que existem várias histórias iguais à minha, parecidas com a minha, ou então até mesmo melhores, pessoas que saíram de condições piores e foram parar em lugares muito mais grandiosos, né? Mas no momento em que eu estou na minha vida, eu posso falar para vocês que eu me encontrei. A educação física, o exercício físico conseguiu proporcionar essas mudanças na minha vida. Agora eu vou contar uma coisa para vocês. Eu tenho certeza, todas essas semanas que eu já vim trazendo conteúdo para vocês, que eu venho dando dicas, que eu venho falando sobre a educação física, sobre alguns esportes, os efeitos dela no seu corpo, tudo isso já vai ajudar demais você. Já vai fazer com que você tente se identificar ou pelo menos consiga dar o primeiro passo, como foi o meu puxão para dentro da sala de aula, né? Eu acho que pode ser que os meus vídeos sejam o primeiro passo para que você consiga também mudar a sua vida. Estou falando que você vai acabar fazendo a mesma coisa que eu fiz, mas às vezes uma simples mudança de hábito pode transformar, virar a sua vida do avesso, né? Pode transformar a sua vida de uma forma inacreditável. Simplesmente fazendo um exercício. Então, já aproveitando, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho da notificação. Eu tenho certeza que você não vai se decepcionar, que meus vídeos vão te ajudar muito, nem que seja só para entender alguma coisa sobre esse meio, mesmo que você já faça, mas eu tenho certeza que os meus vídeos vão te ajudar. Não esquece de dar o like também no vídeo, tá? Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu realmente espero que vocês tenham gostado. Eu queria mostrar para vocês como que a educação física conseguiu mudar a minha vida e que pode acontecer a mesma coisa
para você. Inclusive, se vocês tiverem interesse, eu posso ser a pessoa também que vai mudar a sua vida. Entre em contato comigo aqui no e-mail que está na descrição, pergunta como é que funcionam os meus planos, como é que funcionam as minhas formas de passar exercício físico para vocês. Se você se interessar, nós podemos trabalhar juntos nisso. Bom, muito obrigado por assistir até aqui e até a semana que vem.